Jesus nunca pediu adoração, ele pediu inteligência. É isso que dizem os manuscritos de Nag Hammadi. Escondidos no deserto para fugir da fogueira, esses textos revelam uma versão de Cristo que a Bíblia tradicional nunca te mostrou. Você está pronto para a gnose? Antes de abrirmos este código, clique no botão de se inscrever e ative as notificações. O que eu vou te entregar hoje não é apenas informação, é a peça que faltava no quebra-cabeça da sua própria história. Esteja pronto para pensar fora do sistema. A história da descoberta em dezembro de 1945, nas proximidades do penhasco de Jabal al-Tarif, parece saída de uma obra de ficção, mas seus detalhes técnicos são cruciais para validar a autenticidade dos textos. Muhammad Ali al-Saman, um camponês local, buscava sabak, um fertilizante natural de nitrato, quando sua enxada atingiu uma jarra de cerâmica selada com betume. Diferente dos manuscritos do Mar Morto que foram preservados pelo clima árido das cavernas de Qumran, os códices de Nag Hammadi sobreviveram graças ao selamento hermético da jarra. Este detalhe é fundamental. Os textos não foram perdidos, eles foram escondidos. A ciência arqueológica de 2026, utilizando análise de resíduos químicos, confirmou que a jarra foi enterrada deliberadamente por monges do mosteiro de São Pacômio, localizado nas proximidades em resposta à ordem de destruição de textos heréticos. A transição do rolo para o códice, uma revolução tecnológica. Um dos pontos mais ignorados, mas de extrema relevância para o seu público, é que Nag Hammadi representa a transição tecnológica da informação. Os textos não estão em rolos, papiros contínuos, mas em códices, o ancestral direto do livro moderno. A estrutura. Os 13 códices são encadernados em couro de cabra ou ovelha. A engenharia. A técnica de costura e a forma como as folhas de papiro foram dobradas mostram um nível de sofisticação artesanal que indica que esses textos pertenciam a uma elite intelectual e financeira. O valor dos dados. No século IV, produzir um livro desses custava o equivalente a meses de salário de um trabalhador comum. Isso prova que a gnose, o conhecimento oculto, não era uma superstição de camponeses, mas uma filosofia de alto nível que competia com o cânone oficial em termos de recursos e prestígio. A ciência da paleografia e a datação por carbono 14. Para combater alegações de fake news ou fraudes modernas, a ciência aplicou testes rigorosos. Carbono 14. As capas de couro e os reforços de papiro interno, muitas vezes feitos de recibos e cartas descartadas, o que ajuda na datação, apontam para um intervalo entre 330 d.C. e 390 d.C. Linguística copta. Os textos foram escritos principalmente em copta saídico, mas contém vestígios de copta licopolitano. Isso revela uma rede de tradução. Os textos originais em grego, agora perdidos, foram levados para o sul do Egito e traduzidos para que os monges locais pudessem estudá-los secretamente. A limpeza de Atanásio, o gatilho da ocultação. O motivo real do enterro desses livros foi a 39ª Carta Festal de Atanásio de Alexandria, emitida em 367 d.C. Neste documento, Atanásio definiu pela primeira vez na história os exatos 27 livros que comporiam o Novo Testamento. Ele declarou que qualquer outro escrito era ilegítimo, apócrifo e herético, ordenando sua destruição imediata sob pena de excomunhão ou morte. O campo de visão oposto, ortodoxia versus gnosticismo na criação. Aqui o conflito atinge seu ápice filosófico. A percepção ortodoxa, mundo como dádiva. Para os teólogos tradicionais contemporâneos a Nag Hammadi, como Irineu de Lyon, que escreveu contra heresias, o mundo físico é a manifestação da glória de Deus. O Deus criador do Antigo Testamento é o mesmo Pai de Jesus. O pecado é uma falha humana, não uma falha no design do universo. Esta visão é monista, um só Deus, um só plano. A percepção de Nag Hammadi, mundo como prisão. Os textos de Nag Hammadi, como A Natureza dos Arcontes, propõem um dualismo radical.
Eles sugerem que o Deus que criou este mundo físico, o demiurgo, é na verdade um impostor cego e arrogante. A evidência arqueológica do texto, no Apócrifo de João, lemos uma reinterpretação do Gênesis onde a serpente no Éden não é o mal, mas sim o emissário da verdadeira sabedoria, Sofia, tentando despertar Adão e Eva para o fato de que eles estavam sendo mantidos prisioneiros por um criador ciumento. Conclusão. Técnica do tópico 1. A biblioteca de Nag Hammadi não é apenas um monte de livros velhos, ela é a evidência física de que o cristianismo, em seus primeiros 300 anos, era um ecossistema diverso. A vitória do dogma sobre a gnose não foi uma questão de verdade contra mentira, mas de organização política contra a descentralização mística. Enquanto a Igreja Ortodoxa criava uma estrutura capaz de governar o Império Romano, os gnósticos de Nag Hammadi preservavam uma filosofia que dizia: você não precisa do império e você não precisa do bispo, você precisa apenas do conhecimento, gnoise, que já está dentro de você. Esta mensagem de soberania pessoal é o que torna esses manuscritos tão perigosos ontem e tão relevantes para o público moderno hoje. O conflito de paradigmas. O que significa ser salvo? Em 2026, a análise computacional de textos comparados revela que a maior divergência entre o cristianismo que conhecemos e o cristianismo de Nag Hammadi não reside na moralidade, mas na metodologia da salvação. A visão ortodoxa, pistis, a salvação pela fé. Para a igreja que se consolidou como oficial, a salvação é um processo de redenção. O ser humano nasce sob a sombra do pecado original, uma dívida espiritual herdada. O mecanismo. A salvação ocorre através da pistis, fé, no sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que paga a dívida. O intermediário. A igreja é a arca da salvação. Fora da estrutura institucional e dos sacramentos, como o batismo e a comunhão, o indivíduo permanece em dívida. A salvação é algo que lhe é concedido de fora para dentro por um ato de graça divina. A visão de Nag Hammadi, gnose, a salvação pelo despertar. Nos manuscritos como o Evangelho de Tomé e o Livro de Tomé, o Contendor, a salvação é um processo de libertação. Não existe o conceito de pecado no sentido de uma ofensa a Deus, mas sim de erro, hamartia, ou ignorância, agnoia. O mecanismo. A salvação ocorre através da gnose, um conhecimento experiencial e intuitivo. Não é um saber intelectual, como ler um livro, mas uma revelação interna sobre a própria natureza divina da alma. O intermediário. Não há intermediários. Cristo é o guia, mas a luz está dentro do indivíduo. A salvação é algo que é descoberto de dentro para fora. A psicologia da gnose, o homem como um imortal amnésico. A salvação no hino não é um perdão por ter dormido, é uma carta enviada pelo seu pai, o reino de luz, que o desperta do sono. A aplicação prática. Para os gnósticos de Nag Hammadi, o mundo material e os seus prazeres barradores são a comida do Egito que causa amnésia espiritual. Ser salvo é recuperar a memória de que a sua alma não pertence a este mundo criado pelo demiurgo. As senhas para a ascensão, a ciência das esferas, arcontes. Um dos mistérios reais mais intrigantes presentes em textos como o primeiro Apocalipse de Tiago é a instrução prática para o momento da morte. Enquanto a ortodoxia prometia a ressurreição da carne num dia de juízo futuro, os gnósticos acreditavam numa jornada imediata através das esferas celestiais. O desafio dos arcontes. Os manuscritos detalham que a alma, ao sair do corpo, encontra os arcontes, governantes deste mundo material, que tentam impedir o seu retorno ao pleroma, a plenitude divina. O conhecimento como defesa. Jesus, nestes textos, ensina a Tiago passagens e respostas específicas que a alma deve dar a cada arconte para provar que é livre e que não pertence mais à jurisdição da matéria. Soberania pós-morte. Isto demonstra que a salvação gnóstica era uma forma de soberania pessoal extrema. O indivíduo preparado não temia o julgamento, pois possuía o conhecimento necessário para navegar as dimensões espirituais.
A rejeição do martírio físico. Um ponto de tensão documentado em 2026 é a posição gnóstica sobre o martírio. No século II e III, a Igreja Ortodoxa glorificava aqueles que morriam fisicamente pela fé. Para os gnósticos de Nag Hammadi, como visto no Testemunho da Verdade, o martírio físico era uma ilusão. Eles argumentavam que morrer pelo nome de um Deus que se compraz no sangue era um erro. Para eles, o verdadeiro martírio era a morte do ego e da ignorância ainda em vida. A salvação deveria ser alcançada agora, através da gnose, e não através de um ato de violência física contra o corpo, que eles já consideravam uma prisão. Conclusão: a salvação como autonomia intelectual. A expansão deste tópico revela que a salvação de Nag Hammadi é, fundamentalmente, uma doutrina de autonomia. Na ortodoxia, você é um súbdito à espera de um indulto real. Na gnose, você é um prisioneiro de guerra que descobre que tem a chave da cela no próprio bolso. O conflito da natureza, carne real versus projeção luminosa. A maior batalha teológica dos primeiros séculos, cristalizada nos achados de 2026, reside na humanidade de Jesus. O cristianismo ortodoxo precisava de um Jesus carne e osso para que o sacrifício tivesse valor jurídico e emocional. Já os textos de Nag Hammadi apresentam um Cristo cuja essência é tão pura que a matéria não poderia contê-lo. A visão ortodoxa, o Cordeiro de Deus. A Igreja estabeleceu que Cristo é plenamente humano e plenamente divino. O sacrifício. Ele sentiu a dor dos pregos, o peso da cruz e o abandono da morte. Sem o sofrimento físico real, a dívida da humanidade não seria paga. Jesus é o Agnum Dei, Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo que encerra a era dos rituais de sangue. A ressurreição da carne. O fato de Jesus ter voltado à vida com um corpo físico, que Tomé pôde tocar, é a promessa de que a matéria será redimida. A visão de Nag Hammadi, o revelador da gnose. Nos manuscritos como o segundo tratado do Grande Sete e o Apocalipse de Pedro, Jesus é um ser de luz que apenas veste a aparência humana para se comunicar conosco. Docetismo, do grego doken, parecer. Jesus não seria um homem que se tornou Deus, mas um ser divino que pareceu homem. Jesus como filósofo e mestre de enigmas. Diferente dos evangelhos canônicos, onde Jesus faz milagres para provar sua divindade, em Nag Hammadi, especialmente no Evangelho de Tomé, Jesus faz perguntas para despertar a divindade do discípulo. O desafio intelectual. Ele não pede adoração, mas compreensão. Ele é um mestre zen paleocristão. Em Tomé, Jesus diz: se você trouxer à luz o que está dentro de você, o que você trouxer à luz o salvará. Se você não trouxer à luz o que está dentro de você, o que você não trouxer à luz o destruirá. A transmissão secreta. Jesus é um instrutor de mistérios. Ele seleciona discípulos, como Tomé ou Maria Madalena, para receberem ensinamentos profundos que a massa de seguidores ainda não estava pronta para processar. O conflito com o demiurgo. Nos manuscritos, o criador do mundo material, o demiurgo, é visto como uma divindade ciumenta e inferior. Jesus como libertador. Cristo não veio para cumprir as leis do Antigo Testamento, mas para revelar que existe um Pai superior, um Deus de pura luz e amor, o Monas, que nada tem a ver com as guerras e punições do Velho Testamento. A reinterpretação do Éden. Em alguns textos, Jesus é associado à serpente, o Logos da sabedoria, que veio abrir os olhos da humanidade para que ela percebesse que o Criador estava mentindo para mantê-la escrava. O Cristo andrógeno, equilíbrio de gênero. Um mistério real preservado em Nag Hammadi é a natureza não binária de Cristo. No Evangelho de Tomé e no Evangelho dos Egípcios, Jesus fala sobre o fim da separação entre masculino e feminino, a unificação. Jesus afirma que para entrar no reino, o homem deve se tornar mulher e a mulher deve se tornar homem, até que os dois sejam um só. Significado teológico. Para os gnósticos, a divisão de gêneros é uma falha da matéria criada pelo demiurgo. Cristo, sendo um ser do pleroma, a plenitude,
contém ambas as polaridades em equilíbrio perfeito. Ele é o modelo do ser humano restaurado. Conclusão: o Cristo que desperta, não o Cristo que salva. A expansão deste tópico demonstra que, em Nag Hammadi, Cristo não é um salvador que carrega o homem nos braços enquanto este permanece passivo, ele é um catalisador. Divindade andrógina, o Pai-Mãe celestial. Diferente da estrutura estritamente patriarcal da ortodoxia, Pai, Filho e um Espírito Santo frequentemente lido no masculino, os textos de Nag Hammadi revelam uma teologia de equilíbrio. No manuscrito O Pensamento Trimórfico, a divindade fala de si mesma como: eu sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho. A relevância teológica. Barbelo. Em muitos textos gnósticos, o primeiro pensamento de Deus é uma entidade feminina chamada Barbelo. Ela é a mãe de tudo, a matriz luminosa de onde emanam todos os seres, o Espírito Santo como mãe. No hebraico, a palavra para espírito, ruach, é feminina. Os textos de Nag Hammadi restauram essa identidade, apresentando o Espírito Santo como o aspecto nutridor e sábio da divindade, equilibrando a autoridade do Pai. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. A descoberta de Nag Hammadi em 1945 validou o que antes era apenas suspeita. Maria Madalena não era uma pecadora arrependida, mas a principal interlocutora de Cristo. O conflito de autoridade. Evangelho de Maria. Neste texto, Maria conforta os apóstolos após a morte de Jesus, revelando ensinamentos que ele deu apenas a ela em visão. A reação de Pedro. Pedro reage com fúria, dizendo: ele realmente falou com uma mulher em segredo e não abertamente conosco? Devemos todos nos voltar e ouvir a ela? Ele a preferiu a nós? A defesa de Levi. Levi, Mateus, repreende Pedro, afirmando que o Salvador a conhecia muito bem e por isso a amava mais do que a eles. Este registro é a prova documental de uma guerra de sucessão. Enquanto Pedro defendia uma igreja baseada na hierarquia e sucessão masculina, Maria Madalena representava uma igreja baseada na revelação direta e gnose. A ciência histórica e teológica de 2026 conclui que a exclusão desses textos foi uma manobra de estabilização. Uma religião que admite o feminino divino e a liderança feminina era difícil de integrar ao Império Romano, cuja estrutura social era rigidamente patriarcal. A história que você conhece é apenas a versão dos vencedores. Mas agora, você tem o código original em mãos. Deixe seu comentário. Você acredita que o cristianismo da gnose teria mudado o mundo para melhor? Se este conteúdo abriu seus olhos, compartilhe-o com uma pessoa que também busca a verdade. Nos vemos no próximo mistério.